Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma leitura. Como vocês até esse momento já sabem, eu não vou mais fazer leitura dos signos, né? Mas as leituras continuam, só que agora elas não vão ter mais esse rótulo. Eu vou utilizar todas as minhas ferramentas do jeito que, enfim, eu já utilizo. Então, se eu sentir energia de algum signo, eu vou falar, tá? Então, a parte legal é que pode ser que eu sinta mais de um signo numa mesma leitura, de acordo com, enfim, com o que eu estou canalizando ou com o trânsito. Então, estejam abertos e flexíveis de entender que aqui, por eu utilizar a astrologia védica e ler energias, todos nós temos todos os signos no nosso mapa e cada um deles é ativado de uma maneira, né, de acordo com os posicionamentos, né, no mapa de cada um e de acordo com os trânsitos planetários que estão acontecendo no momento. Então, de certa forma, a energia que eu estou lendo, ela pode servir para alguém que talvez não escute não escute a leitura porque deixe passar a leitura porque eu não estou falando talvez do signo solar dela, que muitas das vezes nem é o signo solar dela real, né? Porque se a pessoa vem de uma cultura da astrologia ocidental, ela provavelmente não é do signo que ela acha que ela é a vida inteira. E ok, também é o que eu falo aqui, eu utilizo a astrologia védica, o posicionamento é sideral, baseado na real posição onde as coisas estão acontecendo no céu. Então, se você ainda assim prefere, é o que eu falo, gente. Tudo é uma questão de tempo, cada um tem um tempo para entender determinadas coisas. Aqui o pessoal já está aberto à astrologia védica. Então, se você não está aberto, não tem problema. Aqui a gente não trabalha com esse tipo de pressão, ou achar que, não, a verdade absoluta é essa. Não tem verdade absoluta aqui, entendeu? Muito pelo contrário, eu realmente acredito que cada um tem tempo para ver coisas e entender coisas. Tem gente que nem ao menos chega nesse momento e também está tudo bem. E a gente tem que estar aberto não só para ver isso no outro, mas para ver isso na gente. E não chegar e deixar comentários absurdos e coisas sem noção, porque, como eu sempre digo, isso não diz pra mim que eu estou errada, isso só diz pra mim que você é inflexível, entendeu? Então, assim, respeite não só o outro, mas respeite você também, que às vezes você não tá apto a entender determinadas coisas, e também tá tudo bem. E vai em busca do que você está apto a entender, vai em busca do que você consegue compreender. E respeita o seu momento e não força as outras pessoas a se encaixarem a você. Ok? Eu tenho canalizado muitas coisas mesmo. Eu estou conseguindo sair talvez da energia da pandemia em si, né, de falar sobre esse assunto. Eu até dei um grande intervalo entre as leituras, porque eu comecei a canalizar coisas muito sobre a parte individual da pessoa, né? A parte onde é como se tivesse uma sensação de filtro que eu tô tendo. É como se eu estava canalizando todo um coletivo e agora eu estou conseguindo canalizar pessoas e questões específicas. Só que está vindo de uma forma muito... É como se eu estivesse canalizando várias pessoas separadas, sabe? Então eu tentei dar um tempo para isso se organizar. E, curiosamente, você vê como é que o universo trabalha de uma maneira incrível e a gente às vezes não é capaz de ver. Curiosamente, eu estava assistindo um vídeo de astrologia, desses vídeos de astrologia, né, de outros astrólogos falando, né, sobre determinadas coisas. E sabe quando o vídeo acaba e entra outro automaticamente?
Então eu estava ocupada fazendo alguma coisa e entrou um outro vídeo de um assunto que não tinha nada a ver, nada a ver. E de um assunto que eu não procurava, não pesquisava, nunca tinha ouvido falar. Que era uma mulher falando sobre estilos de apego. E quem é da psicologia, tem vários psicólogos aqui que obviamente conhecem isso que eu estou falando. Eu era completamente leiga e essa semana eu fui olhar o que era. E foi incrível, porque eu pude perceber não só o meu tipo de apego, que de certa forma eu automaticamente já estava num período de resolver sem saber, eu já estava já agindo da maneira correta em relação ao meu tipo de apego, mas eu pude reconhecer o tipo de apego de várias pessoas à minha volta. E eu fiquei assim, extremamente impressionada com aquilo. E eu comecei, né, a pesquisar, a olhar o que são esses tipos de apego. E foi muito. Eu recomendo que todos vocês olhem, né, nesse momento onde a gente está tendo tempo de lidar com as coisas, qual é o seu tipo de apego. Procura, né, pela internet, tem, enfim, muito material sobre isso. E lide com o seu tipo de apego, porque muitas das vezes, eu digo muito aqui, a gente fica por aí focado, né, no outro. Olhar o que o outro está fazendo, olhar como o outro está agindo. Ah, porque fulano faz isso, fulano age assim. Tem gente que é expert, se torna expert no problema do outro. Tem gente que lê livros de psicologia. Tem gente que vai, pega o mapa astral da pessoa, sabe ler o mapa astral da pessoa de ponta cabeça. Tem gente que sabe tudo, tudo sobre o outro, sobre o problema do outro. Aí você pergunta para essa pessoa, tá, e qual é a sua parcela nisso aí? Qual é o seu problema do seu mapa astral? Qual é o seu tipo de apego? A pessoa fica, né? Se sente assim, como assim? Então, o que eu pude ver até nessa minha experiência foi isso. Porque foi muito curioso, porque veio pra mim primeiro o estilo de apego de outras pessoas. E eu fiquei assim, nossa, faz muito sentido porque a pessoa age assim. Faz sentido. Aí automaticamente veio depois o meu tipo de apego e eu fiquei assim, caraca, é isso, por isso que eu faço isso, por isso que eu faço isso, sabe? Então foi assim, foi muito interessante, eu considerei como um presente, porque eu tive resposta para muita coisa. Inclusive eu tive um direcionamento sobre o que eu já estava trabalhando em mim, né? E como agir às vezes com as outras pessoas. Então assim, o que eu costumo dizer, eu acho que o grande foco dessa leitura, eu vou abrir carta hoje, tá? Porque como é algo que eu estou canalizando, é algo muito amplo e eu quero direcionar, eu vou abrir carta. O grande ponto dessa leitura é que talvez a gente deva, né, eu falo isso bastante aqui, continuar olhando para si, continuar buscando autoconhecimento. Não só, agora é um ponto, não só para a gente entender quem a gente é, mas entendendo quem a gente consegue definir o que a gente quer. Porque uma coisa que eu tenho percebido constantemente é 99% das pessoas, por não saber o que quer, não sabe o que vai definir. Então assim, como é que você consegue criar alguma coisa se você não sabe o que você quer? Então você deixa solto pro universo. E aí você reclama porque o universo está te mandando qualquer coisa, mas você pediu qualquer coisa. Entende? Então, o autoconhecimento, ele te ajuda não só você entender quem você é, mas a saber, baseado nisso, o que você quer. Entende? Então, assim, muita gente chega pra mim e fala assim, Flávia, eu quero encontrar um amor. Aí eu falo assim, todo mundo quer, né, encontrar um amor? Tá, mas como é que é esse amor? Aí a pessoa, entendeu? Aí eu falo, então experimenta jogar pro universo que você quer um amor. Ele vai te mandar. Ele vai te mandar. Só que o que ele vai fazer? Ele vai te mandar um sem filtro. Ele vai te mandar uma pessoa que te ama. Mas vai te mandar uma pessoa cheia de trauma, problemático,
confuso, capaz de se comprometer. Entendeu? Vai te mandar sim. E o que você vai fazer com isso? Então, o que eu costumo dizer é, se você tem autoconhecimento, se você sabe quem você é, e se você sabe o que você quer baseado nisso, você consegue definir, ó, universo, vamos lá, senta aí, vamos conversar. Eu quero um amor, mas eu quero um homem desperto, eu quero uma mulher curada, eu quero uma pessoa sem... Perfeito não existe, tá, gente? Que fique claro. Não existe perfeito, tá? Mas existe uma diferença muito grande de uma pessoa que tem consciência das questões e tenta trabalhar isso, de uma pessoa que entuba tudo, guarda tudo e não tá nem aí. E vive empurrando as coisas com a barriga e acha que o outro tem que aprender a conviver com aquilo ali. Isso não existe, tá? Então tem uma diferença muito grande, porque às vezes as pessoas acham que me vêm falando e acham que eu tenho um nível muito grande de exigência e eu ensino as pessoas a serem muito exigentes. Cara, não. Não é bem assim, muito pelo contrário. Eu não acredito em perfeição, tá? Eu acredito que uma pessoa que consegue assumir os próprios defeitos, entender que tem problemas, que tem questões a serem resolvidas, isso é uma grande virtude, isso é humildade. E isso faz da pessoa, pra mim, uma pessoa perfeita. Então, a perfeição pra mim, que eu falo, é a pessoa baixar a bolinha, ser humilde, sabe? E não sair por aí achando que ela é perfeitona do rolê e que todo mundo à volta dela tem defeito, por isso ela não consegue se relacionar com ninguém, porque ela é perfeita. Só que na verdade é o oposto, entende? Não vai ter fim, gente. Por isso que eu não tô querendo botar carta, porque é a mesma coisa incessantemente. A torre reversa. Energia de Capricórnio, tá? Pode ser que de certa forma eu tenha que entrar na energia de Capricórnio agora. Bom, como vocês sabem, Plutão, Marte, Júpiter e Saturno estão em Capricórnio nesse momento, tá? Então grande parte do que a gente está vivenciando hoje faz parte dessa reunião em Capricórnio. Capricórnio, de certa forma, num sentido coletivo, rege as nossas regras, as nossas estruturas sólidas. E essa conjunção planetária ali faz com que tudo desmorone, tá? Todas as nossas estruturas, tudo que a gente acredita ser base sólida, realidade, está sendo meio que bombardeado. Num sentido coletivo e num sentido pessoal. Então a gente está lidando com realidade aparecendo de tudo que é lado. Tá? Isso já era previsto, já tenho falado sobre isso há bastante tempo. Mas agora a coisa está se tornando realidade. De certa forma, a torre reversa, para mim, ela tem aqui um sentido... A torre por si só, ela já é uma energia tensa, né? Ela já é uma 8 de paus. Já é
algo que vem, né, para tirar a gente talvez de uma estrutura sólida. Ela reversa, ela para mim, ela consegue ser ainda um pouco pior, porque talvez ela mexa em coisas das quais a gente nem ao menos tinha consciência. Por quê? Por exemplo, você tem consciência de determinada situação. Deixa eu usar um exemplo, mas vocês podem encaixar isso, tá? Tá vindo muita coisa. Nossa, mãe. 8 de paus. Se prepare, se vai ser bombardeado agora de comunicação. Tá, não vou usar exemplo não. Vou deixar da parte teórica mesmo. Existe algo do qual você acredita. Do qual você acredita ser uma verdade. Do qual você acredita que é uma estrutura sólida para você. A torre, ela faz com que isso desmorone. Mas existem coisas que estão no seu subconsciente, das quais você não tem conhecimento, mas que você, aquilo ali, de certa forma, influencia a sua vida, e isso veio para a superfície, e isso vai ser quebrado também. Isso é a torre reversa para mim. E essa, para mim, é a torre que mais causa incômodo numa pessoa. Porque são dois choques. O de que algo que você desconhece influencia a sua vida e essa coisa são quebradas, entendeu? Por isso que eu tenho falado muito pra vocês aqui, desde o começo do canal. Tentem se desligar um pouco, tentem abrir a mente, tentem ser mais fluidos, tá? Eu sei que é muito complicado, porque depende da construção da pessoa. Umas pessoas elas têm energia mais fixa, outras têm energia mais mutável, outras são mais cardinais. Então assim, realmente depende da quantidade de como está tudo posicionado no mapa da pessoa. Tem gente que realmente tem muita dificuldade de ser flexível. Tem gente que é flexível até demais e a pessoa ela perde estrutura, ela perde a noção de estrutura, de realidade. Então assim, cada pessoa, isso vai ser de uma... Vizinha tá ali. Vai ser de uma maneira. Então por isso que eu tenho falado para vocês tentarem se equilibrar nisso aí, vai depender de como cada um está configurado, porque a gente estava já, né, prevendo que algo ia acontecer, não só no sentido coletivo, mas no sentido pessoal também para todo mundo. Engraçado que desviando, mas sem desviar. Eu recebi muitos comentários, né? Eu acho que muitas pessoas que fazem o trabalho que eu faço têm recebido muitos comentários desagradáveis, o que era de se esperar, porque as pessoas elas estão sendo mexidas, as pessoas elas estão sendo catucadas, né? Então isso faz com que elas se tornem agressivas, destrutivas e elas nem ao menos conseguem botar isso de volta, elas atacam as outras pessoas, entendeu? Então assim, muita gente está tendo gatilho agora do que eu estava falando e que a pessoa estava levando de boa, brincando de tarô e brincando de ver tarô na internet. E aí, coisas que eu falei meses atrás estão sendo engatilhadas agora e a pessoa vem me atacar. Enfim, teve uma situação onde uma pessoa disse o seguinte: você é uma louca. Tá, ok, obrigada. Você... Foi curioso isso. Você é uma louca. Como é que foi exatamente? Eu fico rindo, gente. Como você chega na internet, você tem a coragem de chegar na internet e diz que a gente não tem que buscar a cura do vírus. Eu não sei se ela falou alguma coisa tipo, só uma psicopata, alguma coisa assim, tem coragem de dizer uma coisa dessas, você é uma insensível. Aí, cara, eu não respondi, óbvio, né, não tem porquê responder. A pessoa, obviamente, foi bloqueada imediatamente, mas isso me gerou uma reflexão, pra você ver como é que a mente da pessoa consegue
desviar, né, cara, do próprio problema. E assim, de uma forma incrível. Porque a pessoa, ela pegou o que eu falei, apertou o calo dela, ela nem ao menos ela falou assim, caramba, é verdade, eu tô fazendo isso, né? Eu, 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 eu vou parar, eu vou. Não, a pessoa devolveu pra mim. Então, assim, ela pegou o que eu disse, que muita gente fica nesse momento na frente da TV, obsessivamente, olhando notícia, olhando os números de mortes aumentando, olhando se os cientistas já acharam a cura, obsessivamente, a pessoa vive agora disso, como se essa pessoa fosse achar a cura. Ao invés de olhar para dentro de si, ao invés de aproveitar o momento onde ela está, tendo a oportunidade de olhar coisas que não são relacionadas ao vírus, mas coisas pessoais, internas, como ela está lidando com a família, como ela está lidando com ela mesma, sabe? Então, a pessoa deve ser essa pessoa que fica obsessivamente olhando o número de mortos subir, ao invés de olhar para si. Ela pegou o que eu falei e distorceu, no sentido de que eu disse que a gente não deve buscar a cura da parada, entendeu? Tipo, não, eu não vou buscar cura, eu não sou cientista. Amiguinha, você é cientista? Eu não sou cientista. Eu tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer, absorvendo, né, tudo que tá acontecendo e usando isso como oportunidade de resolver minhas questões. Como eu vejo muita gente fazendo, sabe? Muita gente, eu tô extremamente orgulhosa das pessoas nesse sentido. Pelo menos as pessoas que se conectam comigo. Eu vejo as pessoas realmente usando o negócio, as pessoas estão compreendendo o rolê, sabe? E eu vejo que todo o trabalho que eu tive no último ano não foi em vão, porque eu vejo como as pessoas realmente estão entendendo, estão mudando, estão trabalhando. Eu também tô, óbvio, constantemente. E essas pessoas realmente me deixam muito orgulhosas. Mas tem essas que, infelizmente, é o que eu tenho falado. Tem gente que não vai entender, entendeu? Tem gente que vai olhar isso sempre como que não é capaz de ver o lado positivo das coisas, que não é capaz de abrir o leque, tá? Ver só como uma coisa e paciência, sabe? Como eu digo, esse é o momento de a gente ver verdade em muita coisa. E é muito importante a gente não olhar a nossa verdade, a verdade do outro como absoluta. Não tem, cara, não tem verdade absoluta. É isso, o ponto aí é esse, não tem verdade absoluta. Então às vezes a gente fica tentando lidar com o outro, mudar o outro, fazer o outro entender a nossa verdade, fazer a gente tentar entender a verdade. São vários esquemas, sabe? E às vezes a melhor coisa é você soltar, cara. Soltar e deixar pra lá, porque a gente só não pode se soltar, se deixar pra lá, tá? Porque eu vejo que a maioria faz isso. E não é momento pra isso. É momento realmente pra gente, sabe, parar de validar muito o outro. Até o outro mesmo, não tô falando só em relação a coisa amorosa, não. Ao outro mesmo. De tipo, até seu próprio filho, até seu próprio pai, até sua própria mãe. Solta um pouco as pessoas, sabe? Até porque as pessoas, às vezes, elas... Se você é uma energia muito controladora, a pessoa ela precisa, nesse momento, aprender a lidar com ela mesma. Ela precisa dessa experiência também, sabe? Então, quem está dentro de uma casa com várias pessoas, talvez seja o momento de você deixar seus filhos serem mais autossuficientes. Mesmo você estando ali 24 horas por dia para estar no presente. Talvez seja hora, várias coisas precisam ser vivenciadas. Tem um passarinho aqui atrás. Tá tudo bem com o que eu tô falando? Tá tudo certo? Não é Juju não. Juju hoje deu uns ataques de pelanca e sumiu. Filho.
O mundo. Ah não, o mundo, ó. 10 de ouros. 10 de ouros pra mim é porque tem a energia do mundo, né? Só que manifestado no 3D. Nossa. Mais? De novo. 8 de paus. Então, gente, vieram duas rainhas. Rainha de água e rainha de fogo. Quem viu as leituras do mês, que ainda estavam denominadas de signo, viu que no começo eu falei muito sobre a gente aprender a olhar a nossa energia feminina, sendo homem ou sendo mulher, tá? Porque a gente vai precisar muito dessa energia feminina a partir de agora, exatamente no momento onde a gente tem que manter um equilíbrio emocional, de certa forma. A gente tem que agir através de compaixão, de empatia. A gente tem que ser capaz de sentir, não só ser capaz, né? Porque eu acho que tem muita gente que é capaz de sentir emoção, de sentir amor, mas por causa das circunstâncias da vida, algumas pessoas preferem deixar isso meio que de lado, entendeu? Então assim, vai abafando, vai guardando, vai. É só falar. Tá esquizofrênico ele, tá louco. Quero nem papo. Shhh. Bobeira. Tá aqui em cima. Então, continuando ignorando. Foi embora. Então, algumas pessoas. Eu tive uma visão agora quando eu tava tomando banho, que foi impressionante. De certa forma, caiu pra essa mesma coisa que eu tava canalizando. Quando a gente é criança, a gente nasce lá, né? Tudo pronto, tá tudo certo. A gente tem capacidade de amar, de receber, de felicidade, aquela coisa toda. Só que aí, quando a gente nasce, a gente é jogado no mundo. E o mundo é aquela coisa, né? Então vão acontecendo coisas com a gente que vão traumatizando, que vão criando crenças limitantes, colocando a gente, encaixotando a gente. E a gente vai crescendo, tá? E a gente vai perdendo aquela habilidade inicial, aquela capacidade inicial de vivenciar as coisas de maneira mais favoráveis pra gente. E aí a visão que eu tive foi o seguinte: o que acontece é que em determinado ponto da vida a gente começa a aprender formas de lidar com essas coisas que nos fazem mal emocionalmente, que são as muletas, os mecanismos de defesa,
as coisas que a gente faz para se proteger, né? Então a visão que eu tive foi exatamente o seguinte: uma pessoa, quando ela tem algo específico que acontece, que deixa ela com aquele buraco, tá? Vamos pensar, tipo, a pessoa tem um buraco, e ela pega uma pedra e ela coloca no lugar do buraco. E ela vai fazendo isso durante toda a vida dela. O que ela vira? Vira tipo a coisa, né? Da Marvel. Mas tipo, eu sou de referência nerd, meu Deus do céu. Vira coisa da Marvel, vira aquele homem de pedra, né? Só que o que acontece com essa pessoa? Por dentro ainda é humano. Por dentro ainda tem, né, aquela necessidade emocional, a necessidade de se conectar com outras pessoas, de vivenciar amor, de vivenciar afeto, todas as coisas. Só que a pessoa tá pesada, dura, entendeu? E aí, aquela coisa que tá dentro dela não consegue passar, não consegue sair. E fica ali dentro, fervilhando. Então, é como se agora a gente estivesse tendo a oportunidade de... Sendo que quando a pessoa foi botando as pedras, ela nem ao menos buscou alternativas para o buraco. Uma vez ela fez dessa forma, então ela deduziu que aquela era a forma correta, né? Porque ninguém ensinou a ela a lidar com aquele buraco. Ninguém ensinou. Então a pessoa descobriu que em algum momento era uma pedra que você tinha que colocar, e ela se encheu de pedra. Só que agora a gente está tendo a oportunidade de olhar para aquela situação e recuperar aquilo ali. Então é como se você tirasse a pedra, fica o buraco, e você consegue olhar para o buraco. O que tem no buraco? O que causou o buraco? O que tem no buraco? Tá? Dói, você tirou aquilo ali que estava, né, tampando, dói, aí você fica, pô, dói, cara. E você vivencia aquele negócio que está no buraco, aquele buraco, e melhor, você hoje em dia tem milhares de ferramentas para você lidar com aquilo ali. Para você olhar o buraco e falar assim, ah, entendi o buraco. Como eu lido com o buraco? Como eu resolvo o buraco? Esse buraco tem outra solução para ele, que não seja a pedra. Porque a pedra é pesada. A pedra não resolve e ela ainda é pesada. E aí o que você faz? Você descobre alternativas de lidar com o buraco. Quando você lida com ele, você resolve ele, tá? Amorosamente, prestando atenção, cuidando. Aquele buraco vira uma cicatriz. Então, tá resolvido. Você sempre vai olhar a cicatriz. Mas a cicatriz, ela não é pesada, ela é uma cicatriz. Então, você vai ter... A cicatriz, ela passa a ser uma memória de algum trauma, alguma coisa que você vivenciou, você sempre vai ter consciência daquilo. Você nunca vai se livrar daquilo, tá? Por isso vira uma memória. Mas aquilo não te impede mais, porque a pedra era pesada, entendeu? O que estava dentro do buraco, tipo a doença dentro do buraco, ela continuava ali. E ainda tinha pedra pesada. Então você lidava com duas coisas, sabe? Então você curou a doença que ficava no buraco e a cicatriz, ela serve de memória para aquilo ali que você vivenciou. Meu filho, eu estou gravando. Não é hora de tentar chamar minha atenção com a coruja. Mamãe te ama. Muito bom. Tá vendo? Demorando. Aí a criança leonina faz o quê? Tenta chamar a atenção da mãe. Isso aí. Entende? Então hoje você está tendo oportunidade de olhar, a gente tem tempo agora, de olhar, sabe, para as coisas. Por isso que eu tenho visto pessoas tentando ser extremamente produtivas e fazendo mil atividades Gente, não é a hora, nem é o que eu falo, nem eu estou me dando ao luxo de não fazer 300 coisas igual eu fazia, sabe? Porque eu tô olhando para mim, eu tô olhando para coisas muito antigas e para, como eu falei no começo do vídeo, sabe? Eu tô tendo a oportunidade de ver meus tipos de apego, o que causou aquilo e por quê, sabe?
como eu resolvo e como eu cuido. Eu vejo que tá muita gente fazendo isso. E essa é o real propósito, sabe, disso tudo. Porque uma coisa é certa, uma outra coisa que eu vi, né, nessa semana. A hora que a gente puder botar o pé pra fora, não falando no sentido literal, tá? A hora que a gente puder recomeçar, porque não vai ter a volta pro que era antes. Quem você quer ser nesse dia? Quem você quer ser nesse momento? O que você quer atrair para sua vida? O que você quer experienciar? Então é como se você tivesse entrado numa cápsula agora, onde você consegue se reconstruir, você consegue se refazer, porque você tem a oportunidade de sair como uma pessoa nova, manifestar coisas novas para sua vida, mais favoráveis. Então, essa leitura é muito né, ela é muito tipo sobre esse olhar interno, mas num sentido muito mais profundo do que muita gente, porque eu lido com muita gente que já sabe, na busca do autoconhecimento, já está conseguindo, né, se observar. Mas o que eu tenho visto é que é muito mais profundo, sabe? Então, assim, eu falo muito para as pessoas que têm chegado para mim, que já estão nesse processo, tenha paciência com o processo, porque é meio viciante. Quando você começa a remover as pedras, você começa a se sentir tão leve, você começa a se sentir tão, sabe, você sente aquilo, porque dói, você tirou a pedra, você lida com a situação. E aí você tem ainda que tomar os pontos, mas quando você chega no final do processo, que você tá com aquilo ali, e você começa a fazer aquilo no corpo todo, a leveza é um negócio incrível, sabe? Que você fica animado, você fica, cara, você quer viver agora, entendeu? Você tá pronto, se sente pronto para viver. Só que é o que eu falo. O que você mexeu são as coisas que estão na torre reversa, as coisas que estão aparecendo, que você sabe que estão ali, que você tá. Só que o que está acontecendo é que vão aparecer coisas mais profundas. E que você ainda vai ficar assim, uou. Eu tô te falando, acontece comigo. Parece coisa que eu fico assim. Então, uma garantia para mim é certa. É infinito, não tem fim. Por isso que a gente tem que ser humilde. E em momento nenhum achar que a gente está pronto, e que a gente está perfeito, e que a gente está bonitão, e que tá... Não, gente. É muito mais infinito do que vocês acham. É quase que surreal, assim. Você acha que não, agora tá maneiro. Tô de boa. Quê? Entendeu? Então, é meio que um aviso, né, de certa forma, porque a torre, ela é um aviso. E pra vocês estejam prontos, sabe? Estejam prontos para relaxar, estejam prontos para o que vier, sabe? E é isso. É o que tem pra hoje. É o rolê de hoje. Não tem o que fazer. Entendeu? A gente tem que lidar. A gente tem que ser racional até pra ser irracional. A gente tem que ser racional até pra ser emocional. A gente tem que ser... Não, é isso. Essa é a parte de ser racional. Onde você fala, é isso. Vou lidar com a parada. Sabe? E é isso. Tá bom, gente? Então, essa foi a leitura. E fiquem de bem aí. Beijo.